Bom dia! Pessoal, eu estou um pouco improvisado, como sempre, né? No local aqui, praça, aqui é Lapa. Então, meu brother, né? Nossa parceria aqui, né? Com meu amigo Cláudio, num local um pouco improvisado, mas a gente, no que eu planejava, a gente está um pouco até numa escala baixa, que eu gostaria de estar numa escala maior, no nível assim de gravação, né? Gravar mais, gravar por semana. E, por exemplo, semana passada, se não me engano, a gente nem gravou. Então, nessa preocupação entre não gravar e gravar mal, eu prefiro gravar e falei com ele, então vamos gravar logo. Era até um outro local, né, que eu gostaria de gravar. E eu tenho uma novidade então hoje no canal aí, pessoal, não se assustem, é a Bíblia Sagrada. Eu quero explicar para vocês, né, que esse é mesmo muito show, essa movimentação eu gosto, podem ficar à vontade mesmo, eu sou muito tranquilo, né, muito relaxado, ou nem sempre, ou às vezes, mas eu gosto dessa dinâmica. E então a gente trata, por exemplo, de temas que eu incentivo muito as pessoas, né, ao progresso, né? Eu talvez até compartilhe aí vários links, né, que não tem como eu mostrar os meus livros que não estão prontos ou estão disponíveis online, então não tem como mandar aqui o link, né? Eu posso dizer blog do Fábio Júnior, né, que acho que não sei se assim você vai encontrar, se eu consigo disponibilizar aí o link quando o vídeo estiver sendo publicado, né? E então, nesse grande incentivo que eu faço às pessoas, né, eu quero agradecer a disponibilidade do meu amigo Cláudio aqui, né, fechado com nós aí. Novamente nós estamos numa parceria, numa sociedade aí, a gente quer falar um pouco a longo prazo mesmo, né? Um projeto muito bom que a gente está iniciando, né? E é a melhor coisa poder contar com a pessoa, né? Então é muito bom então estar nessa proposta aí, né? Que eu gostaria de estar apresentando um pouco melhor nessa divulgação, nesse projeto, né? Que eu acho que é muito importante, né? É supremo, é vital. Eu estou numa área pública que pode deixar nós um pouco desavontade, vamos, né, nesse improviso. Se eu tivesse projeto de gravar horas ou em estúdio, até de aula mesmo, né, seria viável. Então, o projeto apresentando, mas o plano pode ser um e as coisas como numa luta, né, não sair exatamente como você planeja, mas a proposta, né? E nesse meu incentivo, então, para as pessoas que eu faço nessa proposta do canal, de estar sempre encorajando as pessoas, né, que o nosso mundo, ele é do avesso, né, ele tem uma tendência assim, contrário, né, o que era para se fazer desmotiva e o que era para não se fazer acaba sendo louvado, incentivado, né? E se a gente seguir essa tendência, né, como nas discussões assim sociais, graças a Deus eu tenho um pouco de raízes históricas, né, da nossa existência. Nós não começamos hoje, então é muito bom você conhecer a história e um exemplo então, né, de lutas sociais assim, né, naquele lema sociedades, obrigado, sim, do medo, né, ou a sociedade paranoica historicamente acaba então se guiando e se condicionando. Agora uma sociedade mais ousada segue mais livre, mais aventureira, não tímida ou supersticiosa, né, e tem mais esperança, uma sociedade desse tipo, né. Então eu sou um grande incentivador a se guiar por aí, né, não por superstição, mas que a pessoa tenha disposições de estudar, de ter iniciativas empresarial, até mesmo de internet, influencer, vamos lá que faz parte. Como eu pretendia estourar para 1 hora, mas a gente deve ir até meia hora, alcançou meia hora, 33 minutos.
aí já fecha, né, apenas apresentando temas que às vezes eram extensos, né? E como diz um amigo, você é um pouco prolixo. Já vai ter umas 3 horas, né? Então, focando do que se trata, né, o nosso trabalho, ainda estou dizendo, nesse encorajamento que eu faço em nossa sociedade, que a gente não pode ser guiado por superstição, né? Timidez, eu incentivo muito as pessoas a ousarem, a pensar alto em seu país. Nós temos direito, e mais do que direito, não é também por uma aventura, é por uma necessidade. Se não houver pessoas responsáveis, né, muitas situações margeiam numa sociedade e tentam determinar o seu destino. Escravidão, você vai deixar essa história escrever para você? Ou nós vamos ser mais deixar escrever outra? Colonização, várias formas de abuso, né? Tenta, por exemplo, um assédio que pode estar sendo na nossa sociedade, vir pessoas de fora, se tornar empresário, e nós funcionário dele, com vários multinacionais, corporações, né? Que então toma nosso, e a gente pode achar isso um abuso e falar, não, eu quero ter mais iniciativa. Quer dizer, legalmente você tem todo o direito de ter sua iniciativa. Não, eu quero abrir minha empresa, mas se você é muito capacho, né, vou usar essa expressão, você pode aceitar uma vida mais conveniente, você funcionário dele. Eu sou um pouco mais assim, não, eu não quero que venha uma corporação aqui, pode ser de automóveis, por exemplo, e eu ser funcionário. Eu prefiro ter minha iniciativa do meu próprio negócio, que eu acho que é uma forma de abuso. Nós temos eles tomarem conta do nosso mercado, a gente ficar só como operário. Pode ser por sem vergonha, se você querer essa vida, ou pode ser por incapacidade mesmo, né? Então eu fomento isso aí, acredite mais, sonhe mais, porque é uma grande frustração às vezes você ter um potencial e viver aquém dele, né? E aí, apresentando um pouco entre nós, nosso trabalho, que é isso daí, eu ia dizendo, né, que você deve se acostumar no meu canal sem timidez nenhuma. Jamais eu vou esconder minha fé e a minha iniciativa. Era para estar até escrito aí no canal Pastor Fábio Júnior, que é mesmo por trás de mim, né? Não tem um ceticismo ou um misticismo, né, pro lado do ocultismo, nada disso não. Graças a Deus, nós falamos abertamente que somos de Deus mesmo, né? E eu então, né, como é o título desse vídeo aí, né, tem fé para esse caminho, porque abriu aqui, né, tem pessoas que entram em pânico, né, e nós somos uma sociedade tímida, não ousada espiritualmente, aventureira, né, e nós estamos aproveitando ele pegando um ângulo e não demorando nessa câmera. Então, mostrar um pouco do nosso, como nós saímos de casa hoje. Eu, graças a Deus, sou bem descontraído e à vontade, é o meu perfil mesmo. E que bom que a internet te dá essa liberdade. Eu acho que o sucesso da internet é isso daí, não aquele enquadramento que a TV tem e acaba perdendo muito, né, para a internet. Eu creio que essa liberdade que acaba a internet desbancando a TV, né, aquela padronização tão coisa que acaba gerando no TV. Eu, como telespectador, né, opto por algo mais, sei lá, original né, da internet, né, gosto de canais, né, no YouTube, assisto, às vezes, bem mais original do que, né, a TV que acaba tentando rebolar aí para poder, desesperado de perder tanto público. Também a rádios, né, estão levando os podcasts, né, da internet para lá, no mesmo padrão, porque a internet está tomando tudo, né, e as rádios abandonadas. Então as pessoas gostam bem mais, ainda que às vezes os produtores podem achar que não. Então eu ia citando essa passagem na qual eu quero ficar muito à vontade. Como é que nós estamos? 20 minutos? 10 minutos. Ah, pô, então. Então eu devo até fechar deixa eu falar de 30 e poucos, mas menos de 20, eu creio que não é até fechar. Eu quero apenas apresentar o tema, né, que se trata do nosso trabalho
que você vai então ver quase que estampado, né? Vai estar assim por trás, que pode se acostumando, né? Que é isso mesmo, não é outra coisa, né? As pessoas às vezes vêm pro canal e falam, deixa eu ver do que se trata. Se trata sim, se não é o seu negócio, né? Não é o seu fechamento, que você é simpático, então com toda certeza eu não tenho problema nenhum nessa ousadia, nesse desprendimento, dessa intrepidez, graças a Deus, de falar. As pessoas falam, você vai perder, né? Ou perder não, né? Que nós ainda não temos. Você não vai alcançar, né? O público, mas de maneira alguma eu posso negociar. Eu conquistei muita coisa, né, na minha originalidade ou com a verdade, é a nossa identidade, de maneira alguma nunca vamos ser outra coisa, e eu agradeço a Deus por isso, né, numa sociedade que se tem que negociar muito, né, se vender muito, e isso é muito triste, porque quando você faz isso aí, de se vender, de renunciar à sua identidade, ter quase que vestir uma máscara social para ser outra pessoa, para conseguir um espaço nessa sociedade, na verdade é preferível morrer do que se sujeitar a uma situação. Você vai perder a graça da vida vivendo uma condição dessa. Você vê às vezes tantos infelizes, né, por causa de um assédio desse. Você tem que condicionar, renunciar de si mesmo num assédio desse para ter uma oportunidade numa sociedade, num time de futebol, num emprego, numa rede de TV. Isso é extremamente terrível, e você acaba levando uma vida sem graça porque você se vendeu. E que vida que tem a partir daí, né? A gente vê um povo mais dinâmico, livre, vive e feliz nos Estados Unidos, e às vezes você quer entender o que acontece. A exemplo de quem? Vou citar, eu sou fã do pastor já antigo, Chuck Norris, né? Tem muita personalidade e expressão, e as pessoas impressionam, e às vezes não vê isso no ator brasileiro, porque se você negocia a sua dignidade para ter vez numa sociedade, a partir daí a vida acabou. Você, mesmo que estejam pagando 20 mil para você, mas você se vendeu, você pode juntar milhões e aquilo crescer de toda forma, você não vê graça do que ser você mesmo. Então você deve estar pronto para morrer, né? A negociar, a renunciar. Isso é um valor cristão, né? Se você, como eu disse, eu sou um pouco arraigado historicamente, é um valor cristão estar apegado à sua fé e preferir morrer do que renunciá-la, porque a vida perde a graça a partir daí. É a mesma coisa de negociar a sua liberdade. Você aceitar viver com o cabresto na cara ou morrer, não, é preferível. E como a gente vê na história, muitos que negaram a fé, negociaram a sua liberdade, quando ele viu que não teve graça nenhuma e que não tem sentido a partir daí, ele fala, não, eu prefiro abraçar a minha fé, ainda que custe a minha vida, porque a partir daí, né, é um desafio muito extremo, mas que às vezes muitos negociam esse assédio terrível, mas é melhor morrer pela verdade do que viver para mentira, né? Muitos têm aprendido isso daí, perdido a razão de viver, perdido o gosto, né? É por aí. Então vamos lá, eu vou citar uma passagem que já citei, né? Estamos falando muito, está lá em Isaías 5, né? Quem estiver comigo, né, com essa palavra, né, ou muitas pessoas escandalizam, esse caminho não dá para mim, eu prefiro ficar de fora, não quero mergulhar nesses rios, né? Então está aí lançado o desafio, né, ter fé para esse caminho. A gente sabe que nós vivemos num país extremamente tímido, então poucos vão ter fé para beber dessa água, estranhamente, né, porque nos faz muito bem, e é o desafio do Evangelho, né? Existem vários evangelhos por aí, né? Paulo disse assim, lá em Gálatas 2:17, porque se alguém vier pregando outro evangelho, seja anátema. Então existe muitas teorias e acaba não te dando uma verdadeira experiência com a essência da vida, de toda a vida que tem nesse evangelho, né, no caminho que o Senhor conquistou para nós na cruz, né? Agora, se você não escandaliza para de fato experimentar, e existe um assédio muito grande para te tirar desse caminho da vida, dessa experiência
com Deus porque, né, na nossa vida, o mal se sente ameaçado e quer te tirar da trilha, admite qualquer outra coisa, menos de uma pessoa com Deus, então ele vai te oferecer vários outros, mas é tudo de morte, viver separado de Deus, a vida que você encontrou. Se você tiver um pouco de visão da eternidade, você também sabe que é falso aqueles que ameaçam tirar a vida, né? O Senhor disse lá em Mateus 10, né? Não tema os que podem fazer mal ao corpo e nada pode fazer à alma. Temei antes aquele que tem o poder, né, de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então tem o poder de lançar no inferno e também de salvar. Então, se você encontrou com ele, nada importa, e você busca conhecer mais e mais, a ponto de estar efetivamente com ele, né, conforme pregava o apóstolo Paulo lá em Gálatas 2:21, estava lendo com o meu amigo, né, o meu viver é Cristo, morrer é lucro, e preferiria morrer e estar com Cristo, era a fé dele, que tem vida após a morte, e é só uma questão de tempo, é essa vida que Deus nos chama. Você deve viver com essa visão e com essa fé de que você vai estar com ele, né? E é só isso que importa, que você entregou a vida completamente a uma missão. É algo bem desafiador imaginar isso, o que tem para nós no pós-a-morte, né? Conforme as escrituras, que o paraíso, como vai ser e tal. Às vezes a nossa cabeça está bem fechada pela eternidade, somos secularistas, né? O mundo vai se tornando mesmo cada vez mais. Deus é que nos liberta para essa verdade da eternidade, né? O mundo ele tem uma tendência a desacreditar de tudo, pensar que nós somos como um animal no pasto, morreu amanhã e nada mais tem significado, né? A tendência, e Deus vem com o seu evangelho, resgatando para firmar na verdade, vivemos com esperança e fé, né? De que temos um destino muito glorioso, conforme a sua palavra, né? Paulo também disse lá em 1 Coríntios 15, né? Nós vamos então concluindo aqui, você olha Isaías 5, né? Ele disse, se não tem ressurreição, lá em Coríntios 15, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, a esperança de que pode ficar à vontade, Claudio, se você... temos mais uns 5 minutos? Pode ir? Beleza. Ainda no time aqui, que eu fico perdido no tempo. Como que nós estamos? Está fechado. Então ele fala lá em 1 Coríntios 15, que é uma pessoa falando paralelamente a mim. Então nós vamos dar só esse salve, não nos esconda tempo que nós estamos tendo. Se não há ressurreição, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então Paulo fala disso daí, em torno do que a vida do cristão deve girar.